Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, isso aqui é Mengão como ele gosta, ó. Rubro-negro, vou entregar. É você que tá Você é o falando. maior defensor do Jorge Jesus, pô, os caras brigam contigo lá, fala, e agora chegou o fanático flamenguista. Os caras brincam comigo na Jovem Pan porque eu defendo o cara, porque o negócio é o seguinte, ficam falando muito, antiético. Parece que o futebol só tem pilares da moralidade. Mas olha só, vou falar onde é que a gente tá, a gente tá aqui em Búzios, Thiagão me chamou pra um evento aqui, então a gente tá aqui pra gente debater essa situação do Jorge Jesus, mas a gente tá onde, Thiagão? É Family? Como é que é? A gente tá no Family Poker Tour. É o melhor evento de pôquer aí no Brasil pra você levar a família. Eles fazem em vários hotéis pelo Brasil um evento de pôquer e você pode levar sua família. É muito maneiro e ó... Resort, né? Ó, a galera tá lá atrás, ó. Pôquer totalmente legalizado. E o seguinte, cara, a gente tá aqui jogando, daqui a pouco pausa pra jantar, pausa pra almoçar. É isso, é tudo Tem liberado. evento na piscina, a família se diverte. É café da manhã, é jantar. Eu te botei na boa. Essa é a verdade. Family Poker Tour, pra quem gosta de pôquer e gosta de estar com a família em um hotel legal, num lugar legal. É o evento aí, pode guardar o nome, que só vai crescer. O arroba tá aí na descrição e no comentário fixado pra galera. Tá aí o arroba e vai crescer cada vez mais esse evento. É muito bem organizado e tamo junto. Vambora. Então, a gente vai falar de coisa polêmica aqui, né? A gente tem algumas mensagens aí no celular que eu mostrei pro Thiago. Ele tem uma informação, eu tenho outra. Essa situação toda envolvendo o Jorge Jesus, que vai embora, que foi aí, a gente já trouxe mais cedo, né, as informações. Na verdade, ontem, né, a gente trouxe a informação, agora estão confirmando também que vai embora porque o Flamengo não vê chance de contratar o Jorge Jesus agora. A gente vai estar falando sobre isso aqui no vídeo, né? Vamos falar sobre isso, vamos falar aí sobre mensagens de um familiar do Jorge Jesus, que a gente teve acesso aí, a gente recebeu uma mensagem de um familiar do Jorge Jesus. A galera tava preocupada da gente falar alto aqui enquanto o pessoal tá jogando. Acho que tá dando pra ir de boa, não tem ninguém reclamando não. Eu posso te dar uma opinião boa? Por mim, a gente sai daqui porque eu vou gritar. Você, quando quer polêmica, você me chama. Então, por mim, eu saio, porque eu também não vou me controlar, não. E é um assunto que muita gente se faz de moralista, só que também tem muito canalha no futebol e ninguém fala nada. Aí quando o Jorge Jesus faz alguma coisa, é antiético. Parece que só tem... Você acha que a mídia paulista, bairrista, que você encara diariamente, tá querendo que ele não venha pro Flamengo e aí tá usando isso? Você acha que pode ser isso? Não. Eu não sei se pode ser isso. O que eu não gosto é das pessoas criticarem muito moralidade. Aí hoje mesmo, lá no programa da Jovem Pan, eu fiquei maluco. Você acha que a seleção brasileira contrataria um treinador antiético assim, depois de ele fazer isso? Eu falei, nossa, a gente tá falando da CBF. Tem lugar mais antiético, mais imoral que a CBF? Pra mim não tem. E a gente vai falar também, calma que a gente já vai falar, vamos atrapalhar não, vamos parar de atrapalhar a galera, deixa a galera jogar em paz, é um evento de pôquer, a galera tá se divertindo, tá com a família, a gente vai pra outro ambiente, só que o seguinte, a gente vai falar também aqui sobre TV Globo, né? Cara, que eu vou te... O Renato Maurício Prado quebrou o Bem Amigos. Ele brigou com o Galvão ao vivo e saiu do Bem Amigos. Hoje, tenha certeza, essa notícia que ele soltou aí foi a revanche, foi uma bomba. E acabou que também atrapalhou os planos do Flamengo, será? Eu acho que atrapalhou. Quer dizer, isso eu não sei. Vamos falar daqui a pouco, vamos lá, vamos gravar no outro lugar. Então, Thiagão, paramos de encher o saco dos caras lá, porque você vai precisar gritar, né? Você precisa berrar, né? Eu falo gritando. Algumas pessoas até falam, tá falando muito alto. Mas Resort é fera aqui, hein, cara, maneiríssimo. Maneiro, né? Te botei Ferradura Resort. Ferradura Resort em Búzios e o evento é show de bola. O Family Poker Tour é bem maneiro, pra quem gosta de pôquer é bem maneiro. Vamos lá, cara, temos algumas situações pra gente falar aqui. Primeiro você queria falar sobre essa situação de pessoas falando que o JJ foi antiético e tudo mais. Muita gente, inclusive, dizendo que agora mesmo é que ninguém mais vai querer contratar ele. Pessoal querendo fazer até motim, né, pra não deixar ele voltar pro Brasil nunca mais. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Thiago. Cara, eu acho o seguinte, muita gente pode falar, quer defender. Eu acho que o mundo da internet ele é muito hipócrita. É muito hipócrita, porque parece que as pessoas são os pilares da moralidade, que o futebol brasileiro só tem gente super ética,
Como eu estava falando, na Jovem Pan vieram falar, a seleção brasileira nunca pode aceitar um dia um treinador antiético assim. Gente, a CBF é o maior exemplo da antiética que existe no futebol. É presidente preso, é presidente banido do futebol, é presidente proibido de sair do país. E aí as pessoas ficam nessa hipocrisia. O que eu acho é o seguinte, já vi coisa muito pior no futebol, sendo muito menos valorizado do que isso que o Jorge Jesus fez. E outra coisa, as pessoas podem até dizer, ele imaginava que o Renato Maurício Prado fosse vazar. Ok, mas não foi um pronunciamento dele, não foi uma entrevista dele. Entrevista, o jornalista fala, eu tô gravando aqui. O próprio Eric Faria falou que no caso dele não teria vazado. É isso, ele não vazou. O Eric sabia de tudo e não vazou. Por quê? Porque eu acho que tá ali no comportamento do jornalista. Eu conheço vários jogadores. Você acha que ele não sabia, o Jorge Jesus, que o Renato Maurício Prado era aquele jornalista? E tudo não. Ele sabia que o Renato Maurício Prado era jornalista. Sabia. Até eu tenho a informação que o Kleber Leite apresentou ele assim, né? Um familiar do Jorge Jesus, inclusive, disse isso. Que ele foi apresentado... Lê aí o que mandou pra gente, familiar do Jorge Jesus. Ele vai ler aqui o que um familiar do Jorge Jesus mandou pra gente. Aqui, começa aqui, Toda a conversa foi uma conversa privada entre amigos, enquanto se viu o jogo numa casa privada, só algumas pessoas, respectivos cônjuges e eu, esse familiar. Não foi ele que falou que ele foi apresentado assim, mas ele foi apresentado pelo Kleber Leite como um jornalista. Ele sabia. Mas não é só porque você é um jornalista e está ali num ambiente informal que você vai vazar o que foi falado. Eu não acho que o Jorge Jesus sabia que ia vazar tudo que ele falou. Não acho, de verdade. E mesmo se ele soubesse, é diferente dele dar uma entrevista falando... eu vou dar um exemplo. Vai ter a entrevista ainda lá do Bem Amigos. Se na entrevista ele falar dessa forma que foi vazado, eu quero voltar pro Flamengo e eu tenho até o dia 20 para definir meu futuro. Eu não acho ético. Eu não acho ético. Agora, ele pode ter falado da seguinte forma... Foi privado, no caso? Era uma conversa, tipo, tomando um vinho e o cara... E outra coisa, ele pode ter falado de uma forma separada. Ele pode ter falado assim, eu quero um dia ainda treinar o Flamengo. Eu amo o Flamengo, eu quero treinar o Flamengo. Ponto. Aí, num outro ponto da conversa, alguém perguntou, e mister, o que você está planejando fazer agora? Aí ele falou, eu vou planejar minha vida até o dia 20. É diferente. É diferente, aí você junta as duas informações, parece que ele está pressionando o Flamengo. Entendeu? Isso eu acho. Eu acho que tem que ver a forma como foi dito. E outra, foi um exemplo de ética? Não, não foi. Mas se a gente for falar de todos os exemplos antiéticos do futebol brasileiro, a gente escreve uma Bíblia. A gente escreve um livro do tamanho de uma Bíblia. O próprio Renato, né? Que time de 200 e poucos milhões, depois vem pro Flamengo. Papá, a gente vive num futebol que a gente sabe que muita gente leva dinheiro em negociação de jogador, que muito dirigente sai ganhando também. A gente vive num ambiente que, como eu já falei aqui, dirigente da CBF até preso já foi. E aí faz um estardalhaço. É o que eu falo. Pode criticar sim, mas eu acho que tomou uma proporção muito grande diante de tantos exemplos de antiética que tem no futebol brasileiro e mundial. Mas você não acha que a vinda dele pra cá, com essa desculpa, não vou dizer desculpa, mas Carnaval e tudo mais, foi uma esfarrapada essa desculpa de carnaval, já não veio pra cá pra não vou dizer dar um troco, mas, cara, pra tentar dar uma sondada no ambiente? Eu acho que ele veio pra ver o ambiente, eu acho que ele tem propostas e realmente o que ele queria mais era o Flamengo. Eu acho. Agora, também foi bom... E essa decisão de ir embora é justamente porque ele percebeu que teve um problemaço, é isso? Claro. Não, e também foi bom para expor que tudo que foi passado, que é o que eu falo, muitas vezes o dirigente, ele sabe usar a imprensa também. O dirigente sabe usar a imprensa. E o que foi passado para a torcida do Flamengo? Que houve um esforço gigante para fechar com o Jorge Jesus, que tentaram de todas as formas e que ele negou. E ele agora expôs que não foi bem assim. Que não foi uma insistência tão grande, que não foi um esforço tão grande. Eu acho que ele tinha um pouco desse objetivo. O torcedor do Flamengo sempre me vê como um ingrato. E ele fala no Bem Amigos com uma matéria, uma antecipação que o Bem Amigos teve, a gente vai até falar sobre isso, essa preocupação da Globo até de antecipar a entrevista, mas ele vai, um dos trechos que vão ser exibidos, ele fala
meio que reclamando da ida do Braz e do Spindle pra lá e causando uma pressão absurda dele no Benfica, né? É isso. Ele expôs erros da diretoria do Flamengo. E isso com certeza incomodou a diretoria do Flamengo. Porque ele expôs, se ele realmente falou tudo isso, que já estão considerando certeza que ele falou, ele disse que o Marcos Braz e o Spindle foram para Portugal, deram entrevistas, ele disse isso, deram entrevistas para várias TVs e jornais e criaram um clima tenso para ele no Benfica e uma situação, inclusive, que o Benfica se incomodou e seria mais difícil liberá-lo para o Flamengo. Então, talvez a vaidade dos dirigentes rubro-negros de aparecer na TV em Portugal, de falar para os jornais, atrapalhou tudo. Atrapalhou a vida dele no Benfica e atrapalhou também uma vinda dele para o Flamengo. Então, eu acho que ele quis expor também erros da diretoria, porque até aí era tudo em cima dele. O Jorge Jesus não quis, o Jorge Jesus... Ele deixou claro. Ele veio lavar roupa suja. É isso. Ele veio deixar claro que não foi só ele, que também não foi feito todo Mas isso não é antiético? Mas eu entendi também... o que você quer dizer, que o futebol é antiético. Mas aí eu vou te perguntar, então é antiético o dirigente vazar informação pra imprensa e eles darem a informação de que o Jorge Jesus não quis o Flamengo? Se ele não falou isso? Pode ser também. Entendeu? A gente vive num mundo antiético. É por isso que eu falo que é hipocrisia. A quantidade de exemplo de antiética que tem no futebol brasileiro, se a gente for pegar todos os fatos, por isso que eu digo que a hipocrisia, eu não estou dizendo que o Jorge Jesus foi um exemplo da ética. Agora, a hipocrisia também juntar todo mundo do futebol para bater no cara. Porque o que mais tem no mundo do futebol é antiética e não se valorizam tantos episódios de antiética assim quanto estão se valorizando agora. Por quê? Porque sabem que o Jorge Jesus dá audiência, porque sabem que o Flamengo dá audiência. Então agora todo mundo virou pilar da ética para crucificar o Jorge Jesus. E é isso que eu não acho justo. E o grande erro, mais uma vez, isso aí a gente concorda, foi da diretoria do Flamengo. Conduziu muito mal as negociações, era para ter... Todo mundo sabe que é para exorcizar esse fantasma. Se vai dar certo, como ele falou, que ele acredita que vai dar, ele vai fazer um trabalho melhor até que 2019, o Eric trouxe essa informação, se ele acha realmente isso, e todo mundo no Flamengo, toda a torcida quer ver o Jorge Jesus de novo no Flamengo, o grande erro da diretoria do Flamengo foi ter viajado para Portugal e não fazer o máximo do esforço para trazer ele. Não ter feito o máximo do esforço e ter a vaidade de ficar em jornal, TV, pressionando o Benfica. O Benfica é um clube grande. O Benfica não vai cair na pressão de dirigente do Flamengo. Não vai. Como agora o Flamengo não pode cair na pressão de contratar o Jorge Jesus e todo mundo falar, contratou porque ele foi lá e ele manda no Flamengo. Agora se transformou nisso. É isso. E o que eu acho? É o que eu falo desde o começo. Eu acho que o Jorge Jesus seria o treinador certo pro Flamengo. Eu acho que o Jorge Jesus agora, seria... por causa de vaidade, lá atrás, né? Não agora, porque agora o Flamengo tem técnico, tem o Paulo Souza. O erro foi lá atrás. Foi lá atrás. Era muito melhor uma contratação do Jorge Jesus, na minha opinião, do que a do Paulo Souza. Isso não aconteceu e provavelmente Jorge Jesus nunca mais volta pro Flamengo. Provavelmente. E há movimento para não voltar mais pro futebol brasileiro. Os técnicos daqui, dirigentes, estão querendo fazer. Também isso mas aí pode fazer o movimento que quiser, que se um dia um clube precisar, eu te garanto que contratariam. Agora, é o que eu falo. O erro está sendo colocado todo nele, quando na verdade houve um erro conjunto. E outra coisa, para deixar bem claro, eu digo que o Jorge Jesus é o melhor treinador, aí muita gente fala, quer derrubar o Paulo Souza. Gente, nem poder para derrubar o Paulo Souza eu tenho. Agora, realmente é o que eu falo, o Paulo Souza, na minha opinião, não faz um bom trabalho no Flamengo por enquanto. Isso é realidade, mas isso é realidade. Papa, o Flamengo não foi campeão carioca. Qual treinador recente que passou pelo Flamengo que não foi campeão carioca? O Flamengo perdeu a Supercopa do Brasil. O Flamengo é o 12º colocado. Vinha ganhando a Supercopa do Brasil também. É o 12º colocado do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vem alternando boas e más atuações, sendo que tem mais atuações do que boas atuações. Então é o que eu falo. Ele agora é bancado pela diretoria, mas não por isso eu vou falar que ele faz um bom trabalho. Porque eu não vejo nada que evoluiu no time do Flamengo com o Paulo Souza. Então eu não posso Teve dizer... algumas partidas que parecia que deu aquela... lampejo de que ia conseguir, mas realmente a gente percebe uma nova regressão. É isso. Agora, eu acho que ele nunca vai ganhar no Flamengo, não. Ele pode evoluir, sim, pode. Mas, por enquanto, ele não faz um bom trabalho. E outra coisa, ele está há 4 meses já no Flamengo.
Renato Gaúcho, com 6 meses, foi derrubado e muito criticado pela imprensa. Por que o Paulo Souza não pode ser criticado? Por que ele não pode ser questionado? Eu acho que pode. Eu não acho que você questionar um treinador é você querer derrubar um treinador. Mas hoje eu não acho um trabalho brilhante dele. Até por isso o Jorge Jesus pode ter tentado se aproveitar da situação, sabendo. E o Paulo Souza acusou muito do golpe também, porque ele sabe que ele não faz um bom trabalho ainda. Se ele estivesse fazendo um trabalho sensacional, ele ia cagar pro que o Jorge Jesus está falando. Só que ele sabe que ele não faz um trabalho brilhante por enquanto, na minha opinião. O Eric Faria falou o seguinte: o Flamengo até agora não se pronunciou e tenho certeza que não vai se pronunciar. O Flamengo não tem nenhum motivo para se pronunciar. Segundo apurei, porque o Flamengo é passageiro nessa história. O Flamengo não se comove. Primeiro, tive a oportunidade de conversar com um dirigente, a gente também, estamos aqui com aspas aqui, e ele falou o seguinte: vai parecer que estamos bancando o Paulo Souza só porque o Jorge Jesus está fazendo essa pressão. Mas já não tinha a menor intenção de trocar o comando do Flamengo. Esse é o primeiro ponto. E o que o dirigente me falou foi isso. O Eric Faria. A gente tem uma aspas aqui também de uma fonte muito forte dentro da diretoria do Flamengo, que ali aí, Tiagão, depois a gente continua com a declaração da família. É a primeira, poderosa, né? Uma pessoa bem a primeira aqui, tá aqui, ó, o primeiro aqui. Essa pessoa responde: complicou demais. O que complicou demais? Jorge Jesus um dia voltar pro Flamengo. O que ele fez foi muito feio. Renato Maurício Prado, 3 pontinhos. Essa é a resposta primeira. Assim, atrapalhou o Flamengo. Sim. Aí, ó, sobre uma possível volta. Não. Aí foi perguntado se era do interesse do Flamengo um retorno do Jorge Jesus antes disso tudo acontecer. E aí a resposta: e se seria possível, se ele interessa ainda ao Flamengo? E aí a resposta: agora acho que não. Mas ele sempre fez parte dos nossos planos. Olha aí. Não por outra razão, tentamos tê-lo de volta antes. Ou seja, o Jorge Jesus ainda fazia parte dos planos do Flamengo, mas agora provavelmente não mais. E aí, para finalizar, não há como ele ter imaginado que não haveria essa repercussão com o Renato Maurício Prado lá. Jogando agora a batata também pra cima do Jorge Jesus, dizendo que ele sabia que o cara ia divulgar alguma coisa. Sim. Talvez ele quisesse mostrar ao mundo rubro-negro que com ele ou alguém dele, ele seria o treinador. Querendo dizer o seguinte, que numa outra gestão que quisesse ele, a torcida também queria, e que com outro presidente, outra gestão, ele volta. É isso que tá querendo dizer. E de verdade, que não quisesse que fosse agora. Então, ele deixa claro que agora é difícil um retorno do Jorge Jesus ao Flamengo. Mas o que eu entendi é o seguinte, que ele tá falando do pensamento, ele tá tentando ler um pouco do pensamento do Jorge Jesus. Que na cabeça dele ele veio aqui, prova que todo mundo, que a torcida toda quer ele, prova que essa gestão que não quer ele, e que ele mesmo não tá preocupado em vir agora, só num futuro, talvez, para tentar refazer essa história. E ó, eu acho que a grande maioria da torcida queria a volta do Jorge Jesus, tá? Eu acho, isso sou eu que tô falando. Eu acho, pelo que eu vejo aí nas ruas, pelo que as pessoas falam comigo. E uma outra coisa, o Benjamin Bach falou pra mim numa live recente, ele que é um dos melhores amigos de Jorge Jesus no Brasil, ele falou: Thiago, se não for agora, eu acho que o Jorge Jesus nunca mais treina o Flamengo. Então, realmente pode ser uma despedida de vez do Jorge Jesus do Flamengo e pra mim, é o maior treinador da história do Flamengo. Rapaz, e tem aí o restante da mensagem do familiar do Jorge Jesus, né, que estava no local, né? Um familiar do Jorge Jesus, bem próximo ao Jorge Jesus. Estava no local. Estava no local. Ele fala: toda a conversa foi uma conversa privada. Aí meio que questiona o que foi dito por essa fonte forte no Flamengo, que falou: se ele estava lá com o Renato Maurício Prado, ele sabe a repercussão que daria. E aí eles dão essa desculpa que não, que sim, era privado. O familiar, muito próximo ao Jorge Jesus, ele manda. Tanto que o Eric também não divulgou, né? Sim. Então eles acreditaram na índole da pessoa que não iria vazar. Talvez isso é a explicação do familiar. É isso, o próprio Eric não vazou. E aí ele manda aqui: toda a conversa foi uma conversa privada entre amigos. Enquanto se via o jogo numa casa privada, só algumas pessoas, respectivos cônjuges e eu. Grande parte das informações divulgadas
Olha aí, ó. Não são verdade. E as outras são retiradas de contexto, que foi aquilo que eu falei. Uma coisa é ele falar que quer um dia voltar pro Flamengo e lá no final da conversa falar, até o dia 20 eu vou definir meu futuro. Outra coisa é ele falar, ó, eu quero voltar pro Flamengo, mas eu só volto se for definido até o dia 20. É totalmente diferente um contexto do outro. Ele fala que não é verdade. E é familiar mesmo. Familiar mesmo, bem próximo. Nós estamos aqui, vendo aqui, é familiar mesmo. E estava lá. Bem próximo ao Jorge Jesus, bem próximo. E as outras são retiradas de contexto. O Jorge Jesus não deu nenhuma entrevista ou declaração pública. Nem vai dar, nem falar publicamente sobre o Flamengo neste período de férias familiares. Aí que a gente vai ver. Ele mudou aqui, porque senão ele ia entregar quem era. Aí que a gente vai ver se ele não falou publicamente mesmo. Tem que ver essa entrevista que vai ser divulgada. Ele não veio pra cá pra agitar o Flamengo, nem pra prejudicar o Paulo Souza. Ele não veio pra cá pra agitar o Flamengo, nem pra prejudicar o Paulo Souza. O Jorge Jesus jamais prejudicaria alguém. Tem todo o respeito do mundo pelo Paulo Souza. Viemos em férias. Só isso. Então... A gente sabe que não. Que não o quê? Ele veio dar uma sondada. Ele veio. Dá uma Isso aí agitada, é ele mentira. veio. Dá uma agitada, ele veio. Acho que veio. Quis ver se o clima era propício pra ele voltar. Agora, quando ele fala que ele iria manter a hegemonia e até melhorar, isso eu acho que as pessoas falam muito. Ah, Jorge Jesus não ia ter o mesmo trabalho que ele teve antes. Por quê? A minha pergunta é essa. Por quê? Enquanto o cara esteve aqui, ele ganhou tudo. Ele ganhou os 5 títulos que ele disputou. Ele só não ganhou a Copa do Brasil, porque foi no começo do trabalho, e o Mundial, que foi contra o Liverpool e jogo duro. Prorrogação. Eu não consigo entender porque que as pessoas cravam tanto que ele não faria o mesmo trabalho. Ué, eu não entendo por quê. Se o cara fez uma vez 5 títulos em um ano, eu acho sim que ele conquistaria mais 1 ou 2 títulos brasileiros, que ele conquistaria mais uma Libertadores. Por que não? Aí é o que eu falo, do mesmo jeito. Detalhe, o trabalho que ele deixou, ainda mesmo que o Domi meio que quase estragou, o Rogério Ceni ainda tentou dar uma acertada, mas aquele time que ele preparou ainda ganhou depois mais um brasileiro, mais uma Supercopa, mais Carioca, tricampeonato. É isso. E é o que eu falo. Às vezes o torcedor, ele foi embora, ele traiu o Flamengo. Primeiro, eu não concordo com isso. Eu acho que o futebol é mercado, acho só que ele errou em renovar o contrato e ir embora de repente. Ele tinha que ter avisado a diretoria para a diretoria fazer planos. Acho que ele errou. Agora, pro torcedor que diz, é um ingrato, não quero que ele volte. Eu acho o seguinte, eu acho que também ele pode ter tido o erro dele na forma como ele saiu, mas o torcedor do Flamengo deve muito a Jorge Jesus, na minha opinião, porque ele ganhou uma Libertadores que há 38 anos o Flamengo não ganhava. O Flamengo era visto por muitos rivais, uma época, como chacota em Libertadores. E você viu isso aqui, cara? Tem mais uma aqui. O Benfica desmentiu o Jorge Jesus. O Benfica emitiu uma nota falando assim, o Benfica esclarece que em nenhum momento o Jorge Jesus solicitou que o deixassem sair do clube ou se mostrou disponível para abdicar das suas remunerações. O Benfica veio a público desmentir ele após as declarações. Deixar claro que o Benfica que demitiu ele. Foi o Benfica que mandou ele embora, porque ele falou que ele quis sair, né? Ele falou que ele quis sair, o Benfica disse que não. Cara, tem muita história mal contada também aí, Thiago. É por isso que acontece isso tudo, cara. É isso, e outra coisa, tem muita história mal contada também, mas não numa entrevista. Vamos lembrar sempre disso. Ele cometeu muitos erros também, cara. Sim. Ele sai do Flamengo, que você falou, depois de renovar o contrato, promete que ia ficar pro Landim, gera uma mágoa absurda da diretoria. Tem muita coisa estranha também do lado do... Ele é um cara complicado, ele é um cara difícil. Cara, eu falo isso pro filho dele, pra outras pessoas que eu conheço. Ele é um cara difícil, cara. Ele é um cara difícil, é difícil. Ele me segue no Instagram, eu tenho o maior respeito por ele. É ídolo, é um cara que, pô, se vier, torço que venha pra gente ter essa prova final aí de... Eu acho até que ele vai conseguir, sim, o dia que ele vier, ele vai conseguir fazer um bom trabalho novamente. Mas ele é um cara difícil, ele é um cara que, né... Ele magoou muitos clubes por onde ele passou. O pessoal lá em Portugal fala que ele atravessou a rua e foi para outro clube, que é o do Benfica pro Sporting, né? Ou do Sporting pro Benfica, eu não me lembro agora. Eu sei que ele foi odiado por isso.
Eu concordo, ele tem uma personalidade difícil. Agora, Ele é controverso. o meu pensamento, pra mim, dirigente de clube, pra mim, tá? As pessoas podem questionar, podem discordar. Pra mim, o dirigente de clube, ele tem que se abdicar de vaidade e colocar em primeiro lugar as conquistas pro clube. Pra mim, o presidente, o vice, o diretor, eles têm que... tem que ter orgulho. O ser humano tem orgulho. Mas pra mim, ele tem que colocar em primeiro lugar as conquistas do clube. E nunca nos últimos anos o Flamengo foi tão vitorioso quanto foi com o Jorge Jesus. É por isso que eu acho que ele tem que ser valorizado sim, eu acho que ele tem que ser ídolo sim, e eu acho que tem todo um movimento ao redor tentando tirar essa idolatria desse cara. E eu não acho que ele merece perder a idolatria. E eu não acho que ele vai perder a idolatria. Porque eu acho que o torcedor do Flamengo, que acompanhou o trabalho do Jorge Jesus em 2019, ele vai lembrar daquele trabalho pra sempre. E eu acho que esse cara merece ser valorizado pelo que ele fez. E não ser só espancado, ingrato, antiético. Ele pode ter vários defeitos, mas ele é ídolo do Flamengo. Ele conquistou muito pelo Flamengo. Ele conquistou o que nenhum treinador, nos últimos 38 anos, 40 anos já, nenhum treinador conquistou pelo Flamengo. Então esse cara, ele tem sim que ser ídolo da torcida do Flamengo, teve os defeitos dele, podem criticar algumas atitudes dele, inclusive o torcedor, mas o torcedor sabe. Ele sabe da importância que Jorge Jesus teve para o Flamengo, na minha opinião, uma importância muito maior do que a de qualquer dirigente que está no Flamengo hoje. É isso, é por isso que eu falo. É ídolo. E não pode também só mostrar os defeitos. Tem que lembrar do que ele fez pelo clube. Essa é a minha opinião. E, Thiago, mudar um pouco de assunto aqui, porque tem outra situação envolvendo o técnico do Flamengo. O Flamengo soltou uma nota desligando um treinador hoje, né? O Flamengo desligou o treinador na noite dessa sexta-feira. Tivemos o desligamento do treinador Fábio Matias do comando do Sub-20 do clube. Ele que tinha chegado para o lugar do Mauricinho, né? E o Flamengo desligou. E segundo o jornal O Lance, o Bragantino tem interesse na contratação do técnico, que deve definir em breve o seu novo rumo. O Flamengo, engraçado, tem desligado alguns profissionais recentemente e reforçado equipes do Brasil, né, como Palmeiras, o próprio Botafogo. Profissionais têm saído do Flamengo e gerado até muita discussão isso. O Fábio Matias, né, que é um excelente profissional, assim como era também o Mauricinho, e o Flamengo vem desligando um após o outro, né? No departamento médico principalmente também, né, Thiago? Pode ter até um período de reformulação. O departamento médico a gente sabe que tem muita coisa estranha ali. É muita lesão. Uma atrás da outra. É muita lesão, demora para recuperação. Se recupera e já tem uma outra lesão. Olha quantos jogadores, eram 9 no departamento médico. Tinha Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Léo Pereira, agora o Pablo já de novo, Vitinho, Marinho, tem mais. Eram 9. Vitinho, Marinho e tinham mais 2 lesionados no time do Flamengo. Então, o próprio Bruno Henrique acabou de voltar de lesão. É muita lesão e é outra coisa que não tinha muito no período de Jorge Jesus, né? Era um time que só tinha cavalo fisicamente. O time, ele não poupava tantos jogadores. Falta alguém, de repente, pra estar em cima ali, olhando tudo que tá acontecendo, né? Pode faltar. Eu não posso dizer que vale lembrar que tinha o Pelaipe também naquela época, né? Sim, e tinha o preparador físico dele, né? Que é muito bom. Eu esqueci Mário o nome dele. Monteiro. Mário Monteiro. Eu acho que esse cara tem que ser muito valorizado. Preparação física do Flamengo na época do Jorge Jesus era surreal. Tem mais um caso, né? A gente lembrou do Mário Monteiro. Desculpa a gente tá mudando de assunto, mas aqui é bate-bola, a gente vai conversando. Porra, que foi o vazamento que o Caê trouxe na matéria dele no Globo Esporte, que o Mário Monteiro foi jantar junto com a equipe no jantar lá do Paulo Souza com os jogadores e criou um mal-estar absurdo. Já teve isso acontecendo. Eu não sabia. Isso eu não tinha visto. Foi jantar lá no Maracanã, naquele jantar dos jogadores com o técnico. Que loucura, né? Com o Paulo Souza? Com o Paulo Souza junto. E segundo a matéria do Caê, criou um mal-estar absurdo. Caramba, eu não sabia disso não, mas esse cara fez um trabalho surreal. E, cara, vem cá, acabou que a gente não... Aqui o vídeo é longo, não tem problema, a galera tá acostumada. Acabou que a gente não falou, eu ia falar contigo sobre o Neymar, que também tá falando sobre Flamengo e tudo mais, mas a gente vai voltar no assunto novamente aqui não do Jorge Jesus, mas do Renato Maurício Prado. Cara, acabou com a Globo?
E ó, rapidinho, pede pra galera se inscrever no canal Pilhado. Vambora. Vamos aumentar o engajamento lá no canal Pilhado. Não é só Jovem Pan, não. Vamos no Pilhado, porra. É isso, se inscreve lá no canal Pilhado, meu canal no YouTube, dá essa moral, se inscreve lá, YouTube. Vamos assistir os vídeos gravados também do Thiago Asmar. É isso, diminuiu bem o engajamento lá, mas a gente não deixa de Quer saber de Jovem Pan, pô? Pô, mas é muito trabalho, graças a Deus, graças ao Papai do Céu. Mas se inscreva lá no canal Pilhado, que a gente sempre tem lives, a gente vai voltar a fazer muito vídeo gravado, entrevista. Canal Pilhado, de pilha no YouTube. E falando em pilha, você já quer que eu bote pilha? Bota pilha, irmão, porque eu sei que você gosta de falar da Globo. Tu gosta. Eu gosto. E o Renato Maurício Prado, ele deu um golpe de mestre na TV Globo, cara. Sério, o Renato Maurício Prado, pra quem não lembra, ele saiu da Rede Globo por causa de uma briga ao vivo com o Galvão Bueno no Bem Amigos. Foi uma briga ao vivo. É verdade, eu lembro. Foi uma briga ao vivo no programa. Com certeza o Renato Maurício Prado, como todos nós, já sabia que a Globo tinha feito uma entrevista exclusiva com o Jorge Jesus. Que eles seguraram por uma semana pra colocar no Bem Amigos. E ele vem e vaza tudo de mais importante que poderia ter nessa entrevista. Ele vaza que ele queria treinar o Flamengo, que ele queria voltar. Tá todo mundo bolado lá dentro? Deu um mal-estar, foi até o Rimoli, né? O Cosme Rimoli lá do R7 deixou claro na coluna dele que teve um mal-estar absurdo na Globo. Tu se diverte com isso? Eu me divirto, irmão, eu me divirto. Até porque mostra também muita falta de planejamento. Nos dias de hoje, que a internet e as redes sociais são fortes como são, alguém guardar um conteúdo bombástico... Achando que vai durar 3 dias, 4 dias, 7 dias. Não tem jeito, irmão. Sabendo que o cara tá no Brasil, podendo encontrar com várias pessoas, é falha. É um chefe de redação, né? Um chefe de produção de uma Rede Globo, de um esporte da Rede Globo, nunca pode ter um planejamento desse. Tenha a coisa forte, solta. Não tá mais no período que era só TV, jornal. Preocupa de ser, vai ter que esperar o Bem Amigos segunda-feira. Não, solta no primeiro programa que tiver. Lógico, é internet. Agora, é o que eu falo. Fazia um Bem Amigos especial no YouTube, até pra engrandecer o canal deles. Claro, é muita gente que cresceu puxando saco, que nunca foi pra rua, que nunca foi jornalista. E aí acontece isso. Agora, eu tenho certeza que as pessoas que fizeram a entrevista, que conhecem de jornalismo, estavam loucas pra soltar. Tenho certeza. Estão revoltadas. Claro, perderam o furo. Perderam. O mais bombástico já foi. Contanto que eles começaram a soltar já algumas partes agora. Mas, foi um golpe de mestre do Renato Maurício Prado. Se ele queria uma revanche, se ele queria uma vingança... E ainda ganhar uma notoriedade, porque ele, há muito tempo ele voltou com o canal dele e tal, mas ele estava há muito tempo off, né? Repercutiu no Brasil inteiro. No mundo. No mundo. Não, mundo não, né? Portugal. Brasil e Portugal. O mundo do futebol. Repercutiu ali. Brasil e Portugal, repercutiu demais. E é o que eu falo. Vai piorar a audiência da entrevista da Globo? Não. Eu acho que pode até melhorar. Porque agora as pessoas querem ver realmente. Mas tirou o impacto. Tira aquele negócio da exclusividade. Eles até fizeram um contrato de exclusividade com o Jorge Jesus para ele não dar entrevista para ninguém. Inclusive, eu que trouxe essa informação, que eu soube com aquele familiar também, que era exclusividade. Aí, fizeram um contrato. Se fizeram um contrato, pode ter tido até pagamento nisso. Contrato... Possível, porque eles não querem que nem fale quem falou comigo e tudo mais. Claro! Se tem um contrato, pode ter até havido um acordo financeiro nisso. Porque senão não tem contrato. Por que vai assinar um contrato? Jorge Jesus vai falar, não. O prejuízo pode ter sido maior para a Rede Globo. Claro! Pode ter sido. E foi um golpe de mestre do Renato Maurício Prado. De mestre. Era a vingança que ele tanto esperou. E foi um golpe violento no Bem Amigos, porque criou até um mal-estar, de acordo com o Cosme Rimoli, colunista do R7, que teve um mal-estar geral dentro do esporte da Globo, por falta de planejamento deles, na minha opinião. Tiagão, e agora? Só pra gente fechar aqui, estamos aí uns 30 e poucos minutos conversando, eu acho, mas o Neymar, né, em live com o Diego Ribas, falou sobre a final da Libertadores 2019, ele falou o seguinte: eu fiquei maluco no segundo gol, até pensei, caramba, eu acho que sou flamenguista. Mas não foi por ser Flamengo, foi pelos jogadores, a maioria dos que estavam ali são meus amigos. Mas ele falando que eu acho que sou flamenguista. O Neymar já falou uma vez que quer jogar um dia no Flamengo. Você acha que ele vem pro Flamengo ainda? Não sei pelo saco cheio de pressão dele.
Porque ele já chegou a falar agora que ele quer jogar nos Estados Unidos pra ter mais férias. O Neymar é um cara que sofre muita pressão o tempo todo. E eu acho que ele deu uma enchida de saco nisso. Mas se ele ganha uma Copa do Mundo, por exemplo, ele fica grandão. Aí eu acho que ele volta, que ele vai querer um dia jogar no Flamengo. Acho que ele quer, mas acho que vai depender muito da cabeça dele também. Pô, tô de saco Você tá cheio falando de pressão. é feeling seu ou você conversa com amigos e chega essa informação pra você? Não, ele falou numa live com o Ronaldo Fenômeno. Que ele queria, pô, acho que eu vou jogar nos Estados Unidos porque tem 4 meses de férias. Ele falou isso. Ou seja, ele tá meio de saco cheio da pressão da bola, crítica. Mas ele pode fazer um contrato, de repente, diferenciado. Pode. Eu acho que ele quer um dia jogar no Flamengo. Até porque o Neymar, ele é malandro de mídia. Ele é midiático. Você pode ver, o Neymar se aproxima de todo mundo que bomba na mídia. Luva de pedreiro. Pum. Tá o Neymar ali do lado dele. Medina. Pum. Tá o Neymar ali do lado dele. Todo mundo que explode, o Neymar se aproxima. Ele é midiático. Ele gosta de mídia. E ele sabe que Flamengo, amigo, é mídia. Ele vê o Gabigol. Olha a mídia do Gabigol. Então, imagina, o Neymar um dia no Flamengo. E eu acho que ele percebe isso. Eu acho que um dia o Neymar pode sim jogar no Flamengo. Ele já deixou isso claro algumas vezes. Que ele queria jogar no Flamengo. E agora ele fala, caramba, acho que sou flamenguista. Eu acho que um dia, quem sabe... Então, um dos motivos do Neymar querer o Flamengo um dia é a mídia. Pra mim é. Ele não falou nada disso, mas pra mim é. Ele sabe a repercussão que gira em torno do Flamengo. A gente sabe a repercussão que gira em torno do Flamengo. Você tem um canal gigante hoje, por quê? Porque você é bem informado e você fala de Flamengo. Então o Flamengo é uma mídia gigante, é uma repercussão diferente dos demais, até porque são mais de 40 milhões de torcedores. É isso, galera. Vou pedir pra você se inscrever aqui no canal Paparazzo Rubro Negro, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo também. Minimiza aqui, a gente ainda tá aqui esperando. Minimiza, vai lá no canal Pilhado também se inscrever. É muito importante, né? Você minimiza, vai lá, ó, vai lá, Pilhado, coloca Pilhado, procura aí na área de busca aí do YouTube, já coloca lá a notificação também pra acompanhar os vídeos dele também, né? Não só as lives, os vídeos do Pilhado. O nosso amigo também, o Júlio Miguel Neto, tá sempre participando lá também nas lives com o Pilhado. Julinho, que também é do canal Paparazzo e a pô, parceiraço, né? A gente faz várias paradas junto. É isso, um grande abraço, galera. Muito obrigado. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo de 2 rubro-negros pra vocês, não? Não, aí é você que tá falando, eu não assumo o meu time, mas eu tenho um carinho gigante pela torcida do Flamengo, Não, que até me falar, trata bem demais. Até falar aqui que teve, aqui no resort, aqui teve um vascaíno que parou, que reconheceu o Thiago, aí falou assim, e eu lembro dele com o Zé Colmeia. Você vê que os vascaínos acompanham a gente também quando tem esses temas que envolvem o time deles também. Gostam de uma treta, gostam de uma zoeira, e o clima é esse. Obrigado, Papa, sucesso. Galera, se inscreva no canal Pilhado, hein? Dá essa moral e se inscreva no canal desse cara, que ele é sucesso. Valeu!